Olá, mais uma vez com vocês, o nosso programa Missão de Amor, uma jornada pessoal para a cura. Lembrando sempre que o objetivo do nosso programa é trazer informações sobre o câncer e compete também as doenças crônicas, falando sempre de qualidade de vida em situações que podemos ajudá-lo a um melhor enfrentamento. Eu sou Solange Matilde, psicóloga e psico-oncologista. O tema desta noite é uma equipe familiar. Nós já falamos no programa anterior sobre algumas questões de família e de estratégias para a família poder enfrentar o câncer ou qualquer outro tipo de doença crônica. Hoje vamos continuar falando dessa equipe familiar que é muito importante nesse momento. O nosso livro básico é A Família e a Cura, o método Simonton para famílias que enfrentam uma doença, da Stephanie Simonton. A primeira pergunta é: como é que nós sabemos que uma família é saudável diante de uma crise, diante de uma situação como o diagnóstico de câncer? Se nós observarmos, a família ela é capaz de trabalhar em equipe para realizar algo. Este é um comportamento de uma família saudável, que mesmo enfrentando uma crise, ela é capaz de reorganizar todo o seu grupo e atingir algo. No nosso caso, o desejo da cura. Então, o trabalho em equipe não significa que cada pessoa tenha o mesmo nível de liberdade e poder de decisão. Certamente todos nós gostaríamos de ter liberdade e poderes de decisão. Mas numa família existe uma hierarquia familiar. E é importante que dentro da família exista um líder, mesmo que esse líder seja a pessoa que esteja adoecida. Lembrando sempre que se você pensar em constelação familiar, em constelação sistêmica, né, dentro do sistema familiar, existe uma hierarquia. Quem conhece um pouco de constelação sistêmica vai se lembrar desta lei da hierarquia, onde os pais realmente devem deter a autoridade sobre os filhos, por exemplo, porque são pequenos, porque têm menos experiência e essa hierarquia deve ser sempre respeitada. E numa crise como um enfrentamento de uma doença crônica, uma doença longa, ou até mesmo o falecimento de alguém, é importante entender que esse sistema funciona como uma equipe. E ele será saudável quanto mais souber se lidar com todas essas questões. Existem famílias que são mais tradicionais, outras famílias que são mais liberais. Existem casais que têm uma formação mais tradicional, onde a mulher ela trabalha em casa, o marido trabalha fora, ela fica aos cuidados, né, dos trabalhos domésticos, enquanto que o marido traz o dinheiro. Essa seria uma formação típica e tradicional. Nós podemos ter outros tipos de formação. Hoje é bastante comum a mulher trabalhar fora, ajudando o homem a trazer o dinheiro, e muitas vezes o homem também pode fazer parte do esquema familiar. Então, não importa qual a família a qual você pertença, mas é importante que essa família se reorganize e essa família possa, de alguma forma, colaborar com quem quer que seja que esteja doente. Nós podemos imaginar que a doença pode estar afetando o chefe da família, o marido, o homem da casa, a esposa, ou mesmo um familiar como avós, o sogro, a sogra e os filhos. A família toda se estrutura quando existe uma criança muito pequena enfrentando um câncer. Então é importante sabermos que, mesmo enfrentando uma coisa tão difícil que é o adoecimento de uma criança pequena ou de um jovem, nós precisamos nos reorganizar. Então, seja qual for o modelo de família que você tenha, é importante que essa família funcione neste momento. Lembrando que quando nós pensamos em autonomia individual, né, difere para cada pessoa. Então, autonomia, ela implica que cada um seja levado a se sentir responsável por si mesmo
e a pensar livremente e expressar suas próprias opiniões, ainda que essas opiniões sejam diferentes da liderança da equipe. Os adultos saudáveis, eles podem aprender ou devem dividir essas responsabilidades de maneiras compatíveis com cada pessoa da família. É importante a gente lembrar que o paciente precisa manter a sua autonomia, sem assumir um papel infantil e passivo, que é o que muitas vezes acontece. A família toda tem a tendência de superproteger, ainda que não seja o líder da família, mas a esposa, os filhos, um adolescente, a família tem essa tendência a protegê-lo. Precisamos lembrar que a pessoa, principalmente se já é um líder dessa família, ela pode se sentir menos capaz. Então você imagina que durante uma vida inteira você cuidou da família, você trouxe o dinheiro para sua casa, você tomou decisões, e porque você está cometido de câncer, ou você teve um diagnóstico de câncer, você perde toda a sua liderança, toda a liberdade de expressar a sua opinião e tomar as suas atitudes. Então a pessoa se sente incapaz de continuar uma vida normal que ela tinha. E isso, né, dificulta a mobilização dos próprios recursos internos de cura. Olha que interessante, nós podemos, sem pensar, nós podemos imobilizar a autonomia que aquela pessoa tem de tomar decisões, principalmente para a própria cura. Então nós precisamos repensar essa questão da superproteção diante de uma doença grave. Bom, depois do choque do diagnóstico, nós precisamos, como família ou como equipe familiar, resolver uma série de coisas. Nós precisamos pensar como nós vamos manter o nosso estilo de vida. Como cada um vai poder respeitar as suas necessidades, já que as doenças crônicas, as doenças graves, mexem com todas as pessoas da família. E quando a gente fala respeitar as suas necessidades, o que é realmente a necessidade de cada um? Será que as necessidades de uma pessoa adulta é igual de adolescente ou de uma criança? Será que as necessidades de um homem e de uma mulher são iguais? Então é importante que a gente precise repensar as questões da necessidade e cada um de nós identificar quais são as necessidades primordiais para que eu consiga enfrentar uma crise, para que eu consiga manter uma vida dentro de uma normalidade. E quando nós conversamos sobre isso, quando nós expressamos as nossas necessidades, nós podemos, inclusive, funcionar melhor como equipe e podemos também curar os nossos relacionamentos, porque não há nenhum manual que explique como funcionar em família. Então, este programa tem a intenção de trazer algumas ideias para que você possa desenvolver num momento tão difícil. Se nós precisamos dessa orientação, se nós precisamos dessas estratégias de enfrentamento numa situação normal, imagina dentro de uma crise, num momento em que todos são diretamente afetados por uma doença tão grave como o câncer, mesmo porque nós não sabemos quais as consequências e quanto tempo isso levará, né? O tratamento, a cura do câncer é longo e nós precisamos pensar de médio a longo prazo, mesmo porque nós precisamos mudar os conceitos das nossas vidas em relação à alimentação, a comportamentos mais saudáveis, a exercícios físicos e tudo mais. Bom, quando nós recebemos um diagnóstico, principalmente quando de uma pessoa que é encarregada da família, um líder da família, todos nós dizemos assim, bom, agora vamos deixar de pensar em nós mesmos para pensar em dar ao nosso doente tudo o que ele precisa. Embora pareça uma atitude bastante generosa, é uma coisa muito complicada, todos abandonarmos a vida, as nossas necessidades para cuidarmos de uma única pessoa. Até essa própria pessoa pode sentir um fardo para a família, né? Porque todo mundo fica concentrado em cima dela. Um ponto a ressaltar, para que todo mundo se dedique a isso, nós temos uma doença de longo prazo. Em algum momento essas pessoas vão se cansar de estarem tão dedicadas dessa forma.
Nós precisamos, ao pensar assim, rever os nossos valores, né? Talvez valores que nós conhecêssemos antes não funcionem mais diante de uma crise, diante de uma doença difícil. Os nossos conceitos também. A nossa crença, o nosso conceito sobre câncer, o que era? Talvez de que ele é uma doença mortal, uma doença fatal, ou uma doença de muito sofrimento, e a gente pode surpreender que possa ser uma doença até curável rapidamente. A questão dos conflitos, a gente também precisa repensar muito, né? Os conflitos anteriores a isso, muitas coisas nós vamos precisar abrir mão, sermos mais flexíveis diante de uma situação dessa. Precisamos refletir o que é vida e o que é morte para cada um de nós e para essa família. É importante lembrarmos que quando a pessoa que adoece é o capitão da equipe, ela tem esse cargo e ela precisa preservar isso. Então, o paciente que, por exemplo, está prestes a ser operado, ele vai se sentir menos ansioso se ele puder discutir a situação com a sua parceira ou com um parente adulto mais próximo, né, que tenha intimidade, para que ele possa entender de quem vai e como vai se resolver as questões da responsabilidade dele, já que ele vai estar um bom tempo fora desse combate, né, desse combate cotidiano e diário. E é importante que a ansiedade da pessoa diminua, porque isso pode alterar a pressão, pode alterar a glicemia. Então, neste momento, a gente precisa da colaboração de todos. É interessante tomar uma decisão de equipe que é bem diferente de tomar uma decisão individual. O paciente deve, sempre que possível, ser incluído nas tomadas de decisão, principalmente aquelas que diz respeito à sua doença, aos tratamentos, se ele deseja fazer, como ele deseja fazer, as questões de tratamentos que não funcionam, outras opções de tratamento. Nós já falamos um pouco dos tratamentos alternativos, se deseja, se não deseja fazer, e principalmente com relação às más notícias. Muitas famílias preferem não dizer ao doente que a quimio não está funcionando ou que não existe nenhum outro tratamento a seguir. É importante a gente repensar se a gente vai falar isso ou não. O nosso conselho é que, na medida do possível, o paciente tome ciência do que está acontecendo com ele. Não é saudável esconder do paciente. Mesmo as crianças pequenas, a gente precisa aprender como dizer isso. Muitas vezes o próprio paciente sabe da sua situação, ele também não se sente à vontade para falar com a família também não quer falar, e normalmente o terapeuta que fica entre os dois percebe que os dois lados têm conhecimento e ficam evitando. Isso vai gerando uma quantidade enorme de angústia. Então, o paciente ele precisa sentir que ele tem o seu próprio controle sobre a sua vida, sobre a doença. E uma das funções importantes da família é justamente dar-lhe tempo para descansar e ajudar a diminuir a sua ansiedade diante das diversas circunstâncias que vão aparecer daí para frente. Uma situação muito delicada e muito importante de conversarmos aqui é a questão da esperança, né? O compartilhar a esperança. É muito duro para o paciente perceber, né, que a família não tem esperança e não consegue falar sobre isso. Já para o paciente é difícil, né, de ele não ter esperança, porque ele não pode mobilizar a energia para a própria cura. E se os parentes começam a disfarçar essa desesperança, esse desespero, ele também percebe. Então fica tudo mais confuso para o paciente nessa hora em que ele precisa lidar com os próprios sentimentos, também ter que lidar com os sentimentos da família e com esse desespero. Então eu digo a vocês, familiares, amigos, parentes mais próximos e distantes, se você sente alguma dificuldade com relação a manter a esperança, busque um aconselhamento profissional, um psicólogo, um padre, alguém da sua família que entenda um pouco mais de religiosidade, de espiritualidade, para que você possa falar um pouco e entender como é que isso funciona diante de você.
Quando a gente finge que tem esperança e a gente passa que não tem essa esperança, o paciente se sente muito abandonado, mal compreendido, e olha que interessante, ele pode se sentir muitas vezes até traído, porque você tem uma informação que ele não tem. Então, se essa pessoa, principalmente é aquela pessoa que tem um relacionamento de confiança com você, e você tem uma informação que não vai passar por ele porque está com pena, então aonde que ele vai buscar esperanças e forças para lutar com tanta dificuldade? Ainda que essas dificuldades seja caminhar para o desencarne, ou seja, caminhar para o óbito. Então é importante que, tanto para o paciente quanto para a família, se busque ajuda profissional, ou um orientador, um aconselhamento. Nos centros espíritas existe um departamento que se chama DEPOI, e existem tratamentos também bastante específicos para lidar com essa condição de adoecimento grave e de desencarne, né? Porque os problemas não acabam só com o desencarne do paciente. Os problemas continuam, principalmente se essa pessoa é o líder da sua equipe. Então, existe uma série de problemas que você vai ter que resolver depois. Bom, a família pode ajudar esse paciente a fazer as visualizações, pode ajudá-lo a fazer a meditação e o relaxamento. Muitas vezes a gente tem que fazer até junto, porque o paciente fica muito cansado e ao fazer um relaxamento, ou fazer as visualizações ou meditação, ele pode acabar pegando no sono. Então, nós precisamos ajudá-lo a permanecer centrado em si mesmo e fazer as visualizações que são tão importantes na questão do câncer. Ajudar e talvez acompanhar a fazer exercícios físicos. Pequenas caminhadas podem mobilizar bastante energia. Então, é importante que você ajude. As crianças também podem colaborar com isso, fazendo uma pequena caminhada, fazendo alguns exercícios. Nós não podemos deixar de pensar nas crianças, nos filhos menores. As crianças podem ajudar de alguma forma. Pode fazer companhias para as crianças menores, pode ler um livro, pode conversar, contar pequenas histórias, enfim, dê algumas responsabilidades para as crianças pequenas também, porque senão elas ficam à deriva, elas ficam fora da equipe. É importante que cada um assuma um pedaço dessa responsabilidade. O importante é que a solução que você encontre pode ser criativa, vai depender de cada família como vai poder ajudar. Os amigos também podem ajudar bastante. É importante que o paciente não sinta que seja um fardo para essa equipe. Então, se nós dividirmos as tarefas e respeitarmos as necessidades que cada um tem, por exemplo, de ir ao centro espírita, de ir às aulas de dança, de ir à faculdade, vai ser melhor para todo mundo. Não desanimar nos primeiros movimentos de cooperação também é bastante importante, porque certamente haverá algumas dificuldades. Então é necessário criar uma equipe em que cada um dos membros possa colocar as suas necessidades, receber apoio e ajudar o paciente e os outros integrantes da família. Bom, este é o recado deste nosso programa, neste momento, para a família e para as pessoas que querem ajudar o paciente. Nós chegamos ao fim de mais um programa. Gostaríamos de receber as suas dúvidas para que possamos, nos futuros programas, esclarecer melhores, trazer outras ideias, outras informações. Lembre-se de divulgar aos seus amigos e aos outros pacientes com os quais você convive, porque temos informações preciosas para você e sua família. Aguardamos você em outro momento, com novas informações e boas informações para a sua qualidade de vida. Até mais!